Bom, gente, estava falando então que, ó, em 1668 a gente teve o Tratado de Lisboa, que marca a independência de Portugal. Lembrar que Portugal, por estar sendo independente, ele precisa ali se sustentar e criar uma identidade econômica forte, então ele está preocupado em ter um crescimento econômico. Só que nesse mesmo momento a gente está tendo a independência de vários países, inclusive da Holanda, que também fica independente da Espanha. E quando ela fica independente, ela começa a conquistar. Eu não sei bem porquê, depois vocês perguntem mais para o professor de história, mas eu sei que ela começa a conquistar o comércio de açúcar e toma esse comércio que antes era do Brasil. Daí eu estava relembrando vocês que lá no Barroco a gente tinha aqui no Brasil o ciclo da cana-de-açúcar, né? Então não era ouro que estava sendo explorado ainda, era açúcar. Apesar de lá na carta do Pero Vaz de Caminha, foi no quinhentismo que a gente viu, o Pero Vaz de Caminha já ter dado indícios na carta, se vocês leram, vocês perceberam, de que na terra de Vera Cruz, que é o Brasil, poderia ter ouro. Poderia, mas não era certeza. Mas aí essa história do ouro ficou um pouco esquecida, começou a explorar o cana-de-açúcar e estava por aí. Só que daí, como a Holanda começou a ganhar esse comércio, a venda de cana-de-açúcar, o comércio de cana-de-açúcar no Brasil foi caindo, o que gerou uma necessidade de busca de novas riquezas. Então, Portugal, o rei de Portugal, ofereceu um valor para aqueles que conseguissem encontrar minas de ouro aqui no Brasil. Gente, isso aí é o que eu sei das minhas pesquisas muito básicas. Se eu estiver falando alguma besteira, fale com o Lucas, fale com o Felipe, e daí depois vocês me corrijam, tá? Mas daí o que eu entendi é que eles ofereceu uma riqueza, esse rei de Portugal ofereceu riqueza para quem conseguisse encontrar ouro aqui no Brasil de forma significativa, e foi uma corrida atrás do ouro, todo mundo começou a procurar ouro e acharam muito ouro, principalmente em Minas Gerais, né? Que o tanto que o nome hoje é Minas Gerais. Então, lá no final do século XVII, a coroa portuguesa começa a estimular a busca de minérios, né? E inicia-se o ciclo do ouro. Essa coroa faz um abusivo controle fiscal à colônia. Então, o que acontece? Todo mundo começa a encontrar ouro, fica muito aquela encontra muito ouro, busca por riquezas exageradas, beleza. Só que daí Portugal fala o seguinte: como o Brasil é meu, tudo que tá lá é meu, quem encontrar ouro lá tem que necessariamente pagar um quinto do que encontrou para mim, para a coroa de Portugal. Então, tudo que é ouro que era encontrado no Brasil, um quinto desse ouro tinha que ir para Portugal, porque era da coroa portuguesa. Para controlar isso, a coroa fez um monte de coisa, fez as casas de fundição, e tinha que carimbar esse ouro, enfim. Tudo isso começou a gerar uma revolta dos mais fracos, dos mais pobres, porque esses mais pobres às vezes nem tinham ouro suficiente para formar uma barra para ser cunhada. Então, o ouro em pó, que era um pouquinho de ouro, começou a ser muito, circular muito. Isso não agradou a coroa portuguesa, porque ela achou que estava sendo lesada, enfim, nesse contexto todo veio um governador chamado Luiz Cunha Menezes, muito autoritário, extremamente autoritário e violento, o que fez gerar uma série de insatisfações dos intelectuais e das pessoas da época. Porque nesse momento, junto com esse controle aí dessa tentativa de um quinto de todo o ouro, a coroa de Portugal achava que ouro era inesgotável, era como se fosse, sei lá, era uma fonte inesgotável. Então, na primeira leva de um quinto, ela ganhou muito ouro. Portugal até muito rico, ganhou muitas riquezas do Brasil. Só que depois esse ouro começou a ir diminuindo. E a coroa portuguesa achava que estava sendo lesada e começou a aumentar cada vez mais esses impostos. E o governador Luiz Cunha Menezes ficava batendo no pé com violência cada vez mais. Isso, enfim, isso tudo foi gerando muita insatisfação, muita revolta. E os intelectuais também, inspirados pelos ideais iluministas de liberdade e igualdade, também lá da Revolução Francesa, arquitetaram nas escondidas o que foi chamado de Inconfidência Mineira.